Vamos dar um reboot aqui no café. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Nós estamos começando o Café Econômico aqui. Na verdade, eu tinha começado mais cedo, mas deu um probleminha no áudio. Vou repetir aqui para vocês a nossa pauta, beleza? Zanin acaba suspendendo aqui a oneração da folha de pagamentos por 60 dias. Sim, esse assunto, que essa novela que estava se estendendo aí, né? Desde o final do ano passado, a gente vem avançando isso aí, né? O governo, o Congresso já tinha resolvido isso, ou seja, te dado esse benefício tributário para 17 setores, pagar menos impostos, setores que mais contratam, mas aí o governo judicializou, né? Perdeu e judicializou, e aí o Zanin, ex-advogado do Lula, que agora faz parte do Supremo Tribunal Federal, acabou ali o quê? Apoiando o governo e falando que sim, tem que pagar, né? Tem que pagar esses impostos a mais aí. Isso vai gerar desemprego, fato. Né? Isso já estava em vigor, o Zanin abriu uma exceção, uma regra, foi gentil ali, né? Ou seja, no sentido gentil, pessoal, entre aspas, né? Ele prorrogou 60 dias essa cobrança aí até que se resolva isso no Congresso. O Congresso fechou um acordo com o governo, onde que já tinha vencido, o Congresso já tinha vencido, né? Esse aí já não tem essa carga tributária, mas aí através da judicialização, agora o governo acabou conseguindo aí que se discutisse esse assunto, provavelmente deve se cobrar, né? Deve fazer a tributação aí a partir do ano que vem. Tá? Esse ano estaria isento, a partir de 2025 cobra, e aí finalizando, né, a carga máxima em 2027. Tá? Vamos falar mais um ponto que é interessante, que o mercado estaria preocupado com o crescimento dos gastos do governo, meu amigo. Sim, aí não deve ser só o mercado. Você e eu também devemos estar preocupados com isso, porque isso chama inflação na veia. Inflação significa você pagar mais caro pela mesma quantidade de produtos, tá? Isso, de novo, já vem falando há bastante tempo, tá? O mercado está extremamente preocupado com o crescimento dos gastos do governo, e aí já começa a sinalizar aquilo que é óbvio, que o arcabouço fiscal é um natimorto, ou seja, não funciona, não resolve. Ele já está em processo de falência, não funciona, né? Não trouxe aí nenhum tipo de benefício a não ser para o governo poder aumentar seus gastos. Quem está falando isso é o Felipe? Eu já estou falando isso há muito tempo, fato. Mas agora a turma da Faria Lima também concorda comigo, também já estão sinalizando isso aí. Na verdade, é o que eu falo que sempre, né? Essas coisas são extremamente previsíveis. O arcabouço, a forma que ele foi construído, que ele foi estruturado, já mostrou que realmente não ia funcionar. Né? Qualquer um economista ali que somasse 2 mais 2 saberia que chegaria no 4. A questão é que não se queria falar do 4. A questão é que você não tinha uma estrutura política para poder publicar isso aí, deixar isso público. Né? Agora, com a impopularidade do governo, a pessoa abre um pouco mais as asinhas, né, e começa a ver algumas alternativas e começa a fazer críticas mais consistentes contra o governo, tá? Bom, Felipe, esse excesso de gastos vai se resolver pelo Rio Grande do Sul? Não, porque o Rio Grande do Sul, a ajuda ao Rio Grande do Sul será extrateto, ou seja, não entra no orçamento. O que você pode falar assim, então nós não temos um problema, né? Tem, meu amigo, porque dinheiro vai ser gasto. Então, assim, além dessa aceleração, dessa velocidade que o governo já tinha de gastar dinheiro, ainda temos uma calamidade pública no Rio Grande do Sul que vai gerar, ou seja, precisa de fato que se gaste mais dinheiro para você reconstruir ali o Estado. Então, meu amigo, imagina só, o governo que num cenário normal, já estava com excesso de gasto e um crescimento de gasto muito acentuado. Agora que você tem um motivo, a situação tende ainda a piorar, né? Culpa dos nossos amigos do Rio Grande do Sul? Não. Não, porque aquilo ali é uma fatalidade e a gente precisa resolver. Né? Isso aqui é uma situação não previsível, você tem que ter um caixa justamente para isso. Igual na pandemia, você tem um problema, você tem um problema de excesso de gasto do governo. Beleza, mas por quê? Porque você está na pandemia, justifica, faz sentido. Né? É uma situação extraordinária. Agora o problema é que sem ter o problema, a gente já estava com excesso de gastos. E aí, meu amigo, agora, você imagina, já tinha excesso de gasto lá, né? E praticamente o governo Lula já estava gastando mesmo tanto que na pandemia, sem ter pandemia. E ainda tem essa questão do Rio Grande do Sul, tá? Que não vai ser contabilizada no teto, ou seja, você tem um cheque em branco para gastar lá o tanto que quiser ou o tanto que achar necessário. Os analistas já começam a afirmar que o arcabouço fiscal já morreu, pois não consegue segurar os gastos do governo. Não tem nenhuma limitação, não tem nenhuma estrutura, não tem nada ali que justifique, ou seja, que trave o excesso de gasto do governo, tá? E aí o governo, meu amigo, já vem gastando aí muito acima da expectativa.
tá? Mesmo sem ter garantia dela. Ou seja, qual é o problema? O governo gasta em cima da expectativa de receita. Imaginando que eu irei receber aqueles impostos, né, aquela receita, já vou antecipar o gasto. Tá? Isso é mais ou menos o seguinte, o cara que é o CLT, vou dar um exemplo aqui, o cara tem um salário fixo ali, ele sabe quanto ele ganha em dezembro. Beleza, ele sabe ali quanto é que tá dinâmica, etc, tal, ele vai tendo sua receita. Agora, imagina o cara que é um PJ, ele não sabe quanto que ele vai receber em dezembro, mas ele faz uma média e fala assim, já vou gastar agora, imaginando que eu vou receber aquilo lá em dezembro. Cara, você não pode fazer isso, porque você não sabe como é que é, você não tem uma garantia de um salário fixo, o governo não tem a garantia de receita do futuro. E aí, meu amigo, a lei de Laffer vai mostrando isso. Quanto mais o governo aumenta a carga tributária, mais aumenta a sonegação e os desvios fiscais, além da inadimplência, além da quebra das empresas. Ou seja, quanto mais o governo aumenta a sua carga tributária, menos imposto ele recolhe, porque ele está sangrando a economia. Né? Lei de Laffer, não sou eu que estou inventando isso aqui. E o que tem acontecendo? O governo vai aumentando muito a carga tributária e a arrecadação vem diminuindo. Só que o governo não para os seus gastos. E aí ele vai fazendo o quê? Mais dívida, vai lançando mais tesouro direto para frente, né? Antecipando aí o dinheiro, né? Gasta o dinheiro agora, prometendo que vai pagar no futuro, e aí você vai gerando uma bomba lá para frente, tá? As despesas públicas vêm crescendo numa média de 6% acima da inflação ao ano. Muito acima do que a lei permitiria, que é o arcabouço fiscal de 2,5%. Vale a pena lembrar que no teto dos gastos públicos você teria que gastar menos do que arrecada. E foi isso que trouxe o Brasil uma inflação de 2% e uma taxa de juros de 2%. Um cenário exemplar, que se não fosse a pandemia, a gente aí teria aí um crescimento econômico fantástico. Mas essa nova política governamental, voltando ao passado, de ter excesso de gasto, um estado inflado, vai trazendo a gente a uma inflação elevada, que a gente não consegue derrubar, muito menos uma taxa de juros ainda, que fica nos 10%, que provavelmente não vai cair mais do que isso, né? Justamente por essas medidas, tá? E aí, meu amigo, é aquela situação, né? Agora o mercado vem corroborando com uma pauta que o governo já vem levantando há bastante tempo. Bom, o problema agora é que a gente precisa flexibilizar o orçamento. Tem muita coisa que está engessada, tem muita parte do orçamento que eu tenho que gastar na saúde, muita parte que eu tenho que gastar na educação. Tem que ser feito isso? Tem. Mas o problema que me dá medo é que esse governo não tem uma inteligência fiscal, uma inteligência de gastos eficiente para fazer isso de boa forma. E aí me preocupa essa flexibilização de gastos no atual governo, que não tem uma boa gerência de custos, fazer o quê? Extrapolar ainda mais o orçamento e gastar ainda mais dinheiro. Então, meu amigo, o negócio é o seguinte, apertem os cintos e conte com a sua assessoria de investimentos para você saber navegar nesse mar tempestuoso aí, né? O cenário não vai ficar legal. Existe um mar de possibilidades, um leque gigantesco aí de oportunidades que você pode investir em IPCA+, em juros, em alguns setores da economia que vão crescer, que não depende do governo, mas acabou o simples. Acabou aquela estratégia simples, você tem que sofisticalizar seus investimentos para você saber navegar nesse mar de intempéries que vem pela frente. É justamente nessas crises que geram oportunidades, mas oportunidades só surgem para aqueles que sabem lê-las, aproveitá-las. Então, conte com a assessoria. Felipe, a assessoria não me orientou sobre isso. Chama a gente aqui, liga para Hunter Investimentos, entra no Instagram, entra no nosso site, entra, enfim, no nosso YouTube, tem contato, tudo aí. Liga para a gente aqui e conversa com um de nossos assessores, beleza? Petrobras cai mais e deve continuar caindo. Meus amigos, a situação para a Petrobras não tá legal. Aí eu falo o seguinte, aí minha visão pessoal, tá? Vamos explicar o que está acontecendo depois da minha opinião, vai. Aluguéis da empresa subiram 2.250% de segunda para quarta-feira. O que isso quer dizer, Felipe? Quer dizer o seguinte, você tem condição de ganhar dinheiro na queda de uma ação. Se você sabe que a ação vai cair, você tem jeito de ganhar dinheiro nessa queda. Mas como é que eu vou ganhar dinheiro na queda, né? A dinâmica é simples. Como é que você faz investimentos em ações? Você compra num preço, você tem que comprar barato e vender mais caro. Não necessariamente nessa ordem. Pega essa visão. Você precisa comprar barato e vender mais caro. Você precisa comprar 10 e vender a 12. É assim que você ganha dinheiro. Compra 10, paga 12. Não necessariamente nessa ordem. Tá? Você pode vender a 12 e depois comprar a 10. Mas, Felipe, como é que eu vender uma coisa que não tem? Meu amigo, vai na concessionária e tenta comprar um carro lá, zero. Você está comprando um carro que não tem. A concessionária não tem aquele carro. Ela está te vendendo, está emitindo uma nota fiscal, está tendo uma promessa de venda, beleza, está vendida a 12. E ela vai lá na fábrica comprar 10 para te entregar.
Entende que não necessariamente você precisa comprar para depois vender, você pode vender para depois comprar. Então, uma vez que esclarecido esse conceito, você também pode fazer isso na Bolsa de Valores. Mas, peraí, Felipe, como é que eu vou vender uma ação que eu não tenho? Simples, você aluga ela. Você vai no mercado financeiro, aluga uma ação, que loucura isso, né? Se aluga uma ação, então eu não tenho ação da Petrobras, eu alugo ela. Na hora que eu pago o aluguel, ou seja, eu estou pagando o aluguel para alguém que tem, essa ação vem para minha carteira. Então eu não tinha ações da Petrobras, aluguei de alguém ali, paguei uma taxa ali de 1% ao ano, 2% ao ano, estou dando um exemplo aqui, e vou adquirir essa ação para minha carteira. Uma vez que ela está na minha carteira, a R$12, para seguir o nosso exemplo aqui, eu vou vendê-la no mercado. Espero 30, 40, 50, 60 dias e ela vem para R$10. Então veja só, eu não tinha ações da Petrobras, eu aluguei, prometendo que vou devolvê-la daqui a 6 meses. Essa ação vem para minha carteira. Na minha carteira, eu faço uma venda nela no mercado a 12. Então, olha, eu não tenho ação, mas eu tenho que devolver ela daqui a 60, 90 dias, que é o que eu prometi. Mas tudo bem, desse intervalo de 60, 90 dias, eu não preciso ficar com a minha carteira. Então, eu vendo a ação a 12, espero ela cair a 10, recompro aquelas ações a 10 e devolvo para quem eu aluguei. Entende? Devolvi a mesma quantidade. Eu aluguei 100.000 ações, né? Eu aluguei 1.000 ações, vendi as 1.000 ações, passou-se 60, 90 dias, eu recomprei aquelas 1.000 ações, devolvi para quem eu aluguei. Então eu fiz uma venda a 12 e comprei a 10, beleza? Isso é uma operação clássica, que funciona no mercado financeiro, não estou inventando uma roda aqui, talvez seja novidade para você, mas é uma coisa que acontece no mercado há muito e muito tempo. Aí de novo, aquilo que eu ia falando um pouquinho mais cedo, essa sofisticalização dos investimentos que você vai ter que fazer para poder otimizar e aumentar suas receitas, tá? Então a Petrobras, amigo, o preço do aluguel disparou 2.250%. Isso quer dizer que o volume, oferta e demanda, a quantidade de gente que está alugando as ações da Petrobras para ou fazer um hedge, uma trava na queda, ou para pelo menos ali fazer uma operação de lucro na queda, tá? Ou seja, o mercado está acreditando que a Petrobras vai afundar mais tempo. Então você já tem por base aí o mercado financeiro falando isso. O Lula ainda colabora, né? Colabora por quê? Porque ele falou que quer que a Petrobras recompre refinarias vendidas no governo Bolsonaro, mostrando uma ineficiência da empresa, uma ingerência, né? O Lula não tem que se meter nesse tipo de assunto. Recomprar aquilo que já foi vendido, pagará mais caro. Aquilo que vendeu não era eficiente. Por isso que ela teve um plano de desinvestimentos. Cara, ou seja, estamos voltando ao passado. A velha política, a Petrobras quebrou. E aí, meu amigo? Vem para mim a minha opinião pessoal que eu queria dar no início aqui, agora você vai entender. Quem compra estatal para mim, não lê notícia. Entende? Quem compra estatal para mim, não lê notícia. E se lê a notícia, não consegue interpretá-la, não consegue compreendê-la. Cara, porque não faz sentido nenhum. Você tem uma série de empresas aí do setor petroquímico que tem um grande potencial de crescimento, que estão favorecendo aí com uma alta de petróleo, você tem margem de lucro eficiente, etc., que você não tem esse dedão, essa intervenção aí do governo o tempo todo, o que traz ainda mais volatilidade, mais incerteza, mais insegurança. Eu quero dizer aqui que a Petrobras, você acha que caiu o suficiente? Não, meu amigo. Deve afundar mais. Enquanto tiver esse governo intervencionista querendo interferir na gestão da empresa, eu, Felipe, particularmente não compro ação da Petrobras, tá? Tem cliente meu que compra, etc e tal. Beleza, a estratégia dele, estou te dando a minha opinião. Por quê? Além de todos os cálculos que eu tenho que fazer, macroeconômicos, de economia, de setor, do petróleo, do que está acontecendo no mundo, além dos múltiplos que eu tenho que fazer da empresa, para entender o potencial, margem, crescimento, etc., tem uma variável ainda que eu não consigo controlar, que é governo, política. Os caras dão na louca lá e assim, você não tem um compromisso com o lucro, né? Esse é o problema. Quando você tem um sócio, o governo, e ele é majoritário, o governo não tem compromisso com o lucro. Então por que eu colocaria o meu dinheiro suado numa empresa que não tem compromisso com o lucro? Entende? Ou pelo menos que o sócio majoritário pensa dessa forma. Bom, seguindo a nossa pauta aqui, vamos seguir agora para pauta internacional. Plano de recuperação imobiliária da China. Sim, né? Estamos falando nos últimos 2 anos, aí tem se falado muito aí da crise imobiliária da China, o que está acontecendo lá, vai prejudicar o Brasil, o principal parceiro comercial, ações da Vale vai cair porque o setor imobiliário lá tem queda, essa crise imobiliária pode escalar para o mundo todo, etc. A gente vem trazendo aí essas notícias com regularidade para você à medida que surgem novos fatos, tá? Fato é que a proposta do governo federal agora para tentar resolver o problema da imobiliária da China seria liberar, né, dinheiro para as províncias e para as cidades comprarem excedentes de moradias
e oferecer de forma a preços acessíveis para famílias de baixa e média renda. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Só vai deslocar a crise para o outro lado. Você tem as empresas imobiliárias que têm uma alta dívida, que vão gerar um problema de inadimplência, não pagar suas debêntures, não pagar suas receitas, suas dívidas. O que você tem agora? Você está deslocando isso para o setor agora de locação. Porque uma vez que as casas pelo menos estão fechadas, né, você não tem gente para morar, ou você não tem gente de condição de comprar, pelo menos o processo de aluguel está estabilizado. Agora que o governo vai comprar, ou seja, vai pegar o imposto, vai comprar essas casas e alugá-las elas abaixo de preço, o que você vai ter? Você vai ter uma oferta e demanda de aluguel, você vai desequilibrar o setor de locação, você vai deslocar a crise para uma outra área, né? Esse é o problema do governo. Toda vez que ele tenta resolver o problema, ele acaba deslocando o problema para um outro lado, que pode ser maior ou menor, né? Mas ele não consegue ter eficiência em resolver. Ou seja, a crise na China, apesar de ser uma notícia boa no curto prazo, para mim só está prorrogando ali o sofrimento, ou seja, a crise, né? Talvez você prorrogue ela tanto que ela dilua ao longo do tempo e aí se amorteça aí um pouco esse impacto, tá? Ainda falando do aspecto internacional, morte do premier do Irã traz incertezas, né, e mais incertezas sobre os conflitos que estão acontecendo no Oriente Médio, tá? O Ebrahim Raisi que acabou morrendo aí nesse final de semana em uma queda de helicóptero, né? E teve aí realmente a sua morte confirmada pela TV estatal iraniana, tá? Vale a pena lembrar que a morte do Ebrahim Raisi não deve ter muita gente falando por ela, tá? Não deve, por quê? Esse cara era mal demais com o povo do Irã, perseguia, né, foi considerado ali como um genocida, perseguiu vários opositores, ele já foi ali um juiz, né, já foi da Suprema Corte lá do Irã no passado, teve perseguições políticas, acabou matando muita gente, perseguiu muitas mulheres lá, tem uma perseguição feminista lá, feminina, né, muito grande lá no Irã. Esse cara é um dos principais oponentes ali ao modelo de Israel, financia o Hamas, o Hezbollah, vários grupos terroristas, ou seja, o cara, meu irmão, o cara é mau, tá? É mau. Esse Ebrahim Raisi aí é um cara mau. Então, assim, muita gente, né, fica feliz ou se beneficia acabando da morte dele, né? O que traz incertezas. Qual vai ser o posicionamento do Irã? O Irã vai acusar o Mossad, ou seja, vai acusar a inteligência israelense sobre esse cenário? Foi uma fatalidade, ou seja, o cara morreu realmente porque estava, essa região lá que ele estava viajando dentro do Irã para o Cazaquistão, né? Ele estava numa região ali realmente de neblina, uma região montanhosa. Será que simplesmente foi um acidente? Será que teve uma sabotagem, né? A gente não vai saber isso de forma oficial, né? A gente sabe que a inteligência israelense ali, cara, os caras são bons, né? Os caras sabem comer o prato frio, né? Esperam tempo ali para resolver. E sabe que esse cara do Irã tem trazido vários problemas ali. Mas assim, ele tem tanto opositor, tem tanta gente que não gosta dele, que fica até difícil poder atribuir aí apenas a Israel, tá? Pode ter sido um acidente, né? Claro que o helicóptero, o time de manutenção, a equipe é muito restrita, você tem um histórico muito grande das pessoas, ele é difícil você colocar ali um agente secreto ali para poder fazer uma sabotagem, mas a gente não sabe, né? Tudo ali é possível, vamos entender aí como é que vai ser essas investigações, como é que isso vai trazer. Fato é que o petróleo já deu uma sacudida, né? Conflitos no Oriente Médio ali com a morte de um premier nessa relevância, meu amigo, já dá uma sacudida ali, tá? Não subiu demais, vai para $83 o barril, abaixo ali de $90 ainda é saudável, mas a gente tem que acompanhar o desdobramento disso aí, né? Se o Irã acusa Israel e aí escala a tensão, a situação pode ficar um pouco mais delicada, né? Não há nenhum indício disso, mas, de novo, temos que ficar atentos sobre essas possibilidades, beleza? A bolsa caiu na sexta-feira 0,10, né? Um dia de volatilidade. Essa região aqui do 128, 129 é uma região de briga, né? Então, quer dizer, tem muito espaço para cair, pode voltar para 123. Difícil passar com todo esse cenário aí, essa turbulência, né? A Vale acabou subindo bem na sexta-feira, subiu 1,96, quase 2%, controlando a queda da Petrobras, que caiu mais 1,7%. Petrobras já tinha caído 10%, eu falei isso na sexta-feira, caiu mais 2%. A Petrobras está afundando como machado sem cabo aí, com esses dedão aí do governo, tá? Outras empresas também puxaram um pouquinho para baixo, ficou um cenário meio misto ali, por isso que a bolsa acabou ficando nessa volatilidade. Quem surfou bem na sexta-feira foi o setor frigorífico, né? Marfrig subindo mais de 13%, JBS subindo também. Essa disparada aí do setor realmente
com o resultado aí mais positivo das empresas, tá? Pessoal, não esquece de deixar o joinha, dá o like, compartilha esse vídeo, inscreve no nosso canal, curte a gente lá no Instagram, se você não for inscrito, siga a gente também no YouTube. Bom dia pra você, boas operações, bons trades, um abraço e fiquem com Deus, excelente semana, até mais, tchau, tchau.